Era uma manhã de domingo, no dia 23 de janeiro de 2011, nesta singela capela que recebe o nome do Divino Espírito Santo. Aqui começamos nossa história. Aqui rimos juntos, crescemos juntos, enfrentamos desafios juntos, ajudamos o próximo juntos. Neste santo lugar onde Deus habita, trouxemos jovens para mais próximo de Deus, formando laços de amizades duradouros pela força da oração. Aqueles 3 jovens, Roque Pontes, Bruno Campos e Suelen Guimarães, sentiram no coração o chamado de Deus para começar uma história de muita fé e amor. Nesses 10 anos, participamos da Jornada Mundial da Juventude na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 2013, com o Papa Francisco, um evento muito marcante e inesquecível. Também participamos de diversos Dias Nacionais da Juventude, o DNJ, da nossa diocese, e muitos retiros, principalmente de carnavais. Visitamos asilos, orfanatos, ajudamos em campanha de agasalho. Como não citar a campanha do Dia das Crianças, em que todos os anos estávamos nas ruas distribuindo amor, carinho para os pequenos. É claro, sem dúvidas, participamos ativamente da novena do Espírito Santo e da festa em louvor da nossa paróquia Santa Cruz. Quantas coisas vivemos nesses 10 anos, quantas histórias temos para contar. Realmente, podemos dizer que somos amigos pela fé. No dia 23 de janeiro de 2011, surgia o grupo de jovens Amigos pela Fé, aqui na Capela do Divino. E esse documentário é uma forma de homenagear todas as pessoas que de alguma forma foram importantes para esses 10 anos de grupo. E com a palavra, aqueles que iniciaram a nossa história. Alguns dos nossos fundadores irão contar o desafio de criar um novo grupo de jovens. Então, a gente antigamente tinha montado um grupo, eu acho que foi em 2003, né? Um outro nome de grupo de jovens, aí não deu certo, daí a gente desistiu, né? Então eu já tinha contato com o organizador da capela, daí quando a gente saiu do outro grupo lá, a gente montou, foi fácil reativar essa capela, né? Falamos com o padre Paulo, daí ele cedeu, né? E o nosso foco era a evangelização. Entre eles formar jovens para outros movimentos ou até mesmo para outros grupos de jovens. Nós escutamos muitos por aí que o grupo de jovens da PF era um pré-grupo de jovens. E na verdade isso quem falou é mentira. O grupo de jovens da PF ele serve para formar jovem para buscar outros grupos, para buscar outros ministérios, outros movimentos e tudo mais. Então a gente serviu de uma forma que para servir a igreja. Então o nosso foco era sempre servir a igreja para fazer a evangelização. Coordenar um grupo de jovens é um chamado de Deus e sem dúvidas nenhuma não é uma tarefa fácil, mas com o apoio dos irmãos e a força do Espírito Santo chegamos até aqui. Então, quando eu recebi o convite para coordenar o grupo de jovens, eu aceitei na hora porque eu sempre gosto de viver diversas experiências e achei que podia ser mais uma para a minha vida, né? Eu confesso que é mais difícil do que eu imaginava, você tem que lidar com muitos conflitos, você tem que lidar com jovens diferentes, jovens mais novos, jovens mais experientes, famílias diferentes, você tem famílias mais participativas, famílias menos participativas, então são vários contextos aí que você tem que estar preparado para abordar, né? Mas é uma experiência, sem dúvidas nenhuma, que é muito gratificante para mim e que é essencial para minha formação como um ser humano. Já teve muitos momentos que nós tínhamos que parar e avaliar o que estava acontecendo, né? Dentro do grupo, fora dele. Então, é algo que colocava em prática tudo que eu aprendia, por exemplo, na escola, que tinha muita coisa de liderança que eu fazia, na faculdade, fiz gestão empresarial, então coloquei muita coisa em prática do que eu aprendi, coisas que no final da minha caminhada aprendi com o Emaús, que fala muito sobre liderança. Então foi coisas que foram casando uma com a outra e serviram
de experiência, coisa que eu vivi aqui dentro que vai me servir muito para um trabalho um dia, para uma família, quando eu tiver meus filhos. Então, aprendi muita coisa legal com isso. Porque é uma responsabilidade muito grande você lidar com pessoas, né? Você lidar com jovens. E não é só com isso, você está lidando com almas, está lidando com a salvação deles, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Então, no começo eu neguei, levei um tempinho para aceitar, fiquei muito receosa quando eu assumi, mas agora a gente está aí, né? É um dia de cada vez, aprendendo com o erro e aprendendo a escutar o outro. Em nossos 10 anos, buscamos sempre deixar os jovens ativos no grupo. E para isso, nossos ministérios foram fundamentais. Cada um de sua forma, dentro do seu ministério, encontrou a sua forma de estar mais próximo de Deus. Olha, foi a primeira vez que eu tive algum cargo de liderança na minha vida, então foi bem difícil. Foi tentativa e erro, aprendendo bastante. E eu ainda estava iniciando na música, também estava aprendendo. Então, foi tudo aprendizado. Bom, sobre a coordenação foi uma surpresa para mim. Eu entrei cedo na comunicação, eu auxiliava na parte do roteiro e depois de um tempo eu recebi o convite para fazer parte da coordenação. Eu fiquei bastante contente e lá a gente buscou fazer vários projetos, né? A gente passou a gravar o jornal aqui nesse ambiente aqui da minha casa, né? A gente teve vários projetos aí que deu certo, graças a Deus. A gente conseguiu aprimorar mais o canal, fazer novas artes e foi uma experiência bastante interessante. Então, até que teve uma reunião que eu vim, né, vim apresentar uma reunião e comecei a tocar o violão, né, para fazer no finalzinho uma música. E aí nisso as pessoas diziam, você toca violão, tal, você canta? Eu falei, canto. E aí me convidaram para entrar no Ministério de Música, né? Então, tipo, isso foi, eu acho que fiquei uns 4 meses mais ou menos até que aconteceu isso. E aí nisso eu entrei no Ministério de Música. Na época tava o Emerson, né, tava o Panco, tava o Murilo. E aí que começou mais ainda a minha trajetória, né? Que daí eu comecei a ficar mais firme no grupo, então a gente começou a apresentar em alguns lugares, aqui mesmo, né? E algumas coisinhas a gente fazia também. E aí me convidaram também para ser o coordenador do Ministério de Música. E, cara, para mim foi muito legal, foi uma experiência muito boa e é isso, eu acho que cada vez me firmando mais no grupo. Difícil achar uma resposta para isso, porque acho que na maioria das coisas da minha vida são mais assim. Eu fico, ai meu Deus, será que eu vou? Será que eu vou? Será que eu vou? E é sempre assim, a hora que coloca no meu colo, aí eu aceito e vou, entendeu? Aí acaba acontecendo. Eu acho que com o Ministério de Dança foi a mesma coisa. Tipo, o Bruno colocou no meu colo e fala, eu sei que você consegue e deu certo. A família é um pilar fundamental dentro da nossa igreja. E no grupo de jovens não poderia ser diferente. Buscamos sempre estar muito próximo da família de todos. E também tivemos a graça de ver famílias se formando dentro do nosso grupo. A gente sempre se conheceu na internet e aí resolvemos se conhecer pessoalmente. E a primeira vez que nos conhecemos, nós fomos num retiro. Todos nós fomos num retiro de carnaval. Passamos o final de semana junto, ouvindo a palavra de Deus, final de semana lá. Tivemos um ótimo tempo juntos. E logo depois, a gente foi... Depois que se conhecemos pessoalmente, eu trouxe ele pra cá. Eu comecei a seguir, fazia pouco tempo que nós tínhamos começado aqui no grupo. E aí eu trouxe ele junto. Começamos a frequentar, né, o grupo Amigos pela Fé. Participar das ações que a gente fazia, né? As atividades. Então eu frequentava bastante, ficamos um ano mais ou menos, né? Vindo na pé. Isso. Bom, o grupo, ele é uma bênção, né? Para todos. E eu, assim, como mãe de uma integrante, acredito que ele trouxe para nós muito mais religiosidade do que nós precisávamos. Né? O Luiz foi acolhido pelo Bruno, quando menor ainda, e o Bruno convidou o Luiz, e desde então o Luiz começou a frequentar, né? O Amigos pela Fé, o nome já diz, e o Luiz desde aí foi melhorando, porque o Luiz era terrível, mas assim, ele foi melhorando.
foi aprimorando os conhecimentos, só teve a acrescentar na nossa vida. E assim, eu tenho muito que agradecer a Deus, ao Amigos pela Fé, e pedir para que pais mandem os seus filhos em grupo. Eu fui criada num grupo de jovem e aconselho que todo mundo deveria mandar um filho para um grupo de jovens. Primeiramente, eu acho que o APF nos deu toda essa base, né? Trazendo para nós força, determinação, o que é viver um namoro dentro da igreja, né? Com Deus sempre ao nosso meio. E eu acho isso muito importante, porque isso faz a gente ter forças para as batalhas que a gente enfrenta depois com o noivado, né? Com uma vida com mais compromissos. Como a gente se conheceu no APF, eu tinha 16 anos e hoje eu tenho 21, faz muito tempo, e então foi a base para o nosso amadurecimento. Exatamente, como a Beli falou, foi uma base, né? Foi tipo um alicerce, né? Porque nenhuma casa é construída sem alicerce. Da mesma forma que acredito eu no relacionamento. A gente é novo ainda, a gente está noivando ainda, mas eu já percebi que sem um alicerce não dá certo, sem fé. Porque o alicerce basicamente é o quê? É amizade entre o casal, é fé e companheirismo, principalmente, porque tem que um pensar no outro, não pode pensar no próprio umbigo. Então isso a APF mostrou pra gente. Então é o que eu tenho a dizer. Eu lembro quando o Diogo, o Bruno convidou, né, o Diogo para participar do grupo de jovens, né? Até eu achei que ele falou assim, nossa, é muito pequeno ainda, né? Era novinho mesmo, é um molequinho. Foi assim, mas no fim foi muito bom, né? Que a gente viu que esse crescimento, né? Acompanhou o crescimento dele, a participação, né? Deles, com o crescimento dele, com o Diogo, do Lucas também. Também foi importante, muito bom. Eles aprenderam a ser mais engajados, né? Nas ações, em prol ao outro, né? Em empatia, em cuidado, né? Foi muito importante, principalmente na parte espiritual, né? De se propor a orar pelo outro, a pedir pelo outro, agradecer a Deus pelo outro, né? Foi muito importante o crescimento deles dentro do grupo, né? De todos vocês, na verdade, né? Mas assim que a gente pode acompanhar no dia a dia o deles, né? A principal função do grupo de jovens é gerar vocações para a Santa Igreja, sejam elas religiosas ou leigas. E ao longo dos nossos anos, tivemos a honra de receber pessoas que ouviram e deram seu sim para o chamado de Deus. Quando eu vinha para cá eu pensava, né? Quando eu comecei a minha relação com o grupo, eu fazia convívio. Depois eu estava no começo do seminário e agora o APF completa 10 anos e eu estou no 8º ano do seminário, meu último ano do seminário, e já me preparo então para a ordenação diaconal e presbiteral, então uma grande alegria, né? Então perceber que o grupo acompanhou esse processo da minha história vocacional. Nós estamos na igreja buscando cada vez mais, buscando Jesus, a busca pela santidade, né? É importante sempre estarmos pessoas que possam sempre nos ajudar, crescermos cada vez mais, né? A força do outro, que o outro faz com que a gente cresça cada vez mais, a gente amadureça e vai mudando a nossa opinião, um vai ajudando o outro. Então essa é a mensagem que, a partir então de Jesus, que possamos ser então esse modelo então para os outros. Sou seminarista, né? E por conta das realizações dos trabalhos pastorais, estou aqui hoje com vocês, né? Faço o trabalho pastoral aqui no Grupo APF, que para mim é mais do que um trabalho pastoral, se tornou uma família, com o tamanho vínculo que se formou, né? Já estou 1 ano de caminhada aos domingos com vocês, e cada domingo que passa olhar, né, para o amor, o carinho que uns têm com os outros aqui dentro desse grupo. Um grupo acolhedor, um grupo que pensa em todos como um conjunto só. Todos formam um, né? Eu acho que Amigos pela Fé é o nome, mas eu diria que é mais que amigos, e sim uma família, a família pela fé. Agora, em relação ao APF, vocês têm uma característica muito peculiar, desde que eu tenho contato com vocês. Logo que eu cheguei aqui, o Bruninho sempre fez questão, né? O Bruninho, um dos coordenadores,
fez questão de manter essa proximidade. Inclusive nesta casa aqui, na casa paroquial, no meu primeiro ano, vocês inclusive estiveram aqui para realizar uma das suas programações, né, que era visitar as famílias para a recitação do Santo Terço e manter essa proximidade dos jovens com os seus familiares, né, e os familiares uns dos outros. Então, naquele momento eu pude perceber que seria necessário manter essa postura de proximidade, porque vocês também tinham esse anseio. Quando ocorriam, por exemplo, as festas da Paróquia Santa Cruz, né, 14 de setembro, que nós celebramos então esta solenidade, vocês também foram grandes cooperadores, porque várias atividades realizadas sempre foi com a ajuda de vocês, com a juventude de um modo geral. Então me recordo das vezes que nós organizávamos a ação entre amigos ou, né, os festivais de prêmios, né, e a gente podia contar com essa presença sempre assim vibrante, alegre, porque é marca registrada da juventude. Além dessas atividades, também a presença de vocês em momentos litúrgicos, né? A gente sabe que o ápice da fé cristã católica encontra-se na celebração eucarística e a participação de todos vocês sempre foi bastante significativa, inclusive assumindo algumas atividades que estão relacionadas à liturgia, né? Por exemplo, membros do APF que são acólitos, coroinhas, cerimoniários, excelentes proclamadores da palavra. Então, a relação Paróquia Santa Cruz, Padre Ricardo como pároco e APF sempre foi estreita e de uma colaboração mútua significativa. Aliás, aqui, né, minha gratidão por tanta disponibilidade que vocês sempre despendem a nós. Ao longo dos anos, um dos nossos principais pilares de evangelização é o auxílio àqueles que mais precisam, estejam eles dentro ou fora da igreja. Uma visita que a gente fez no Lar São Vicente de Paulo, nós fomos bem cedinho lá, participamos da missa, depois nós fizemos apresentação de dança, a gente ajudou na hora do almoço, passamos o dia todo lá, então foi um momento de bastante descontração. A gente arrecadou produtos de higiene básica para eles e foi bem legal. Na verdade, tiveram muitos momentos especiais ao longo desse 1 ano que eu fiquei no grupo, mas para mim foram 2 passagens mais marcantes, assim. Foi uma visita que nós fizemos ao Bom Menino, que é uma realidade que muitas vezes a gente não conhece, onde tem muitas crianças que precisam de carinho, precisam de amor, e a gente tem muito disso disponível e acaba não dispondo para algumas pessoas. E também foi uma visita que nós fizemos ao Lar São Vicente, que assim, é uma coisa que eu não consigo esquecer. Até hoje ficou muito marcante, porque a gente fez uma coisa muito legal, nós nos reunimos com outros grupos e podemos passar uma manhã e uma tarde muito gostosa com eles, foi até inclusive antes da festa, porque muitas vezes as pessoas têm a visão só da festa, mas eles recebem visitas também, você pode estar indo lá para visitar, e foi o que o grupo fez e foi muito bom, foi uma sensação muito boa de amor, de troca, sabe, um amor simples, sem querer nada em troca, só amor mesmo e carinho. E foi muito especial, ficou muito marcado para mim. Até hoje, quando eu vejo fotos e vídeos do dia, eu fico muito emocionada. Eu acho que a mais marcante foi que a gente veio embora cedo. Guarulhos. Foi Guarulhos. Eu não sei qual evento que foi. Foi em Guarulhos. Foi, né? Foi Guarulhos. Cara, eu não lembro. Eu só lembro de uma história que você me contou, mas foi da hora, cara. A gente dormiu lá, não foi na Romaria? Não, a gente dormiu no ônibus, mas... A gente dormiu no ônibus, daí quando a gente chegou, era de madrugada ainda, e daí até a missa. Alguma coisa assim. Tirando a parte que a gente fugiu e fomos aproveitar do sofá que ficava na prefeitura ali perto, né? Aí o Bruno chamou a gente depois. O sofá da prefeitura tava bom, cara. Tá. Várias fotos. Gostamos do café da manhã também, todo mundo levou leitinho. E muitas pessoas que não fizeram diretamente parte do nosso grupo merecem ser homenageadas. Pessoas que ajudaram nossos jovens em diversos momentos e principalmente nos ajudaram a crescer na fé. Eu acredito que a graça de Deus é maior do que todas as nossas limitações. Então, acredito que Deus, quando Ele nos chama, né, Ele nos dá um chamado, Ele também nos capacita. Então Deus, né, me fortaleceu, porque até então, nesse dia, a canção que nós cantamos, né, depois da pregação e do testemunho, foi que
Deus não desiste, né? Ele não desiste de você, né? Então eu tinha essa certeza comigo de que Deus ele não desistiu de mim, né? E também essa mensagem através desse aniversário acredito que tocou o coração de muitas pessoas também nesse sentido que indiferente daquilo que fizemos no passado, Deus ele continua nos amando e também nos dá a oportunidade de ser uma pessoa nova. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Eu tenho um carinho muito grande pelo Grupo APF, né? Até eu recordo, acho que foi em 2020, no último aniversário que o APF fez, até nos convidou, né? Sou muito grato por todo aquele momento, por todo aquele dia. E um dos momentos desse dia me marcou foi um momento forte com Nossa Senhora, onde eu pude ver e sentir a presença de Nossa Senhora junto com aqueles jovens. E muitos jovens foram alcançados pela providência de Nossa Senhora. Minha caminhada com o grupo de jovens APF começa com a catequese. Uma boa parte dos jovens que participam do APF foram meus catequizandos e na época a grande preocupação era quando eles saíssem da catequese, eles não abandonassem a igreja. Então, com meu amigo Bruno, nós fizemos uma grande parceria que já durante a catequese eles tivessem acesso ao grupo de jovens. Então essa parceria, o Bruno levava os jovens para a catequese para que as crianças conhecessem e a partir daí já iniciasse uma caminhada junto com o APF. E a grande maioria deu super certo. Eles concluíram essa fase catequética e já engajaram no grupo de jovens. Olha, eu fiquei bem nervosa no começo, mas foi assim uma graça de Deus, porque era um desejo do meu coração, né? Seguir nesse caminho de pregação, né? E poder falar aquilo que Deus colocava, né, no meu coração para aquelas pessoas, para todos aqueles jovens que estavam ali vivenciando aquele momento. Então, para mim, isso foi uma realização assim, muito importante. Nesses 10 anos, quantas histórias e quantos momentos nós vivemos. Momentos que com certeza ficarão marcados para sempre em nossas memórias. O momento mais marcante foi quando a gente comemorou os nossos 3 anos, onde eu vivenciei, né, junto com a minha mãe, o momento de cuidar dos jovens em si, né, porque a gente ficou meio que nos bastidores do aniversário. Então ali a gente fez o nosso bolo gelado, onde até hoje a minha mãe se recorda, né, desse bolo que a gente tava ali todo mundo unido, né, com o mesmo propósito de levar os jovens ainda mais perto do Senhor, do coração do Senhor. O momento que eu mais me recordo do Grupo APF é da Jornada Mundial da Juventude, onde a gente pôde viajar pela primeira vez de avião, passar por todos os momentos, estar frente a frente com o Papa. Acho que foi o momento mais emocionante do nosso grupo mesmo estar representando a todos lá no Rio de Janeiro. Mas o mais marcante foi o último dia de grupo presencial, que foi antes de estourar a pandemia. A gente teve um super debate e a gente questionou a existência de uma coisa, deu algumas divergências em algumas perguntas, mas infelizmente não pudemos ir muito a fundo no assunto porque havia crianças e, como dissemos, né, acolhemos todo mundo, até as crianças. Então foi um momento incrível, porque a gente debateu e eu adoro debater. E acho que todo mundo se envolveu, né? Aquele dia todo mundo se envolveu do grupo. Bom, eu cheguei aqui no grupo pela primeira vez a convite de um amigo, né? E o grupo me acolheu muito bem, certo? Esse foi o primeiro passo da APF, né? Ser muito bem acolhido pelo grupo, por você, pelo Rock e por toda a equipe, toda galera do grupo APF, né? E o que mais marcou assim, é que logo que nós começamos a participar aqui do Grupo APF, nós conseguimos fazer um louvor que foi maravilhoso esse louvor. Esse louvor deu um arranque no grupo que
a gente viu que muitos jovens que participaram do Grupo APF hoje construíram famílias e estão casados há muito tempo. Então isso é maravilhoso, a gente saber que a APF contribuiu por muitas pessoas que participaram construindo a família. A base familiar está se perdendo, mas o grupo está ajudando a construir muitas famílias aqui, entendeu? A Capela do Divino é uma capela simples, humilde, maravilhosa, mas é uma simplicidade tanta. E na simplicidade é que Deus habita. Passei muitos momentos bons aqui, as pessoas eram muito comunicativas, a gente tinha uma comunhão, um grupo forte, se dava muito bem. Graças a Deus, as pessoas que foram entrando também, com certeza, foram agregando mais, né? Foram trazendo crescimento. Mas foi muito importante para mim, porque é um momento que eu cada dia mais cresci, em comunhão com as pessoas, aprendendo a viver em comunidade, que às vezes, no começo, não sei tanto aqui, mas eu lembro que eu tinha muita dificuldade de estar no meio do pessoal, e graças ao grupo Amigos pela Fé, aqui eu tive uma comunhão, fui abraçado, fui carinhosamente reunido com o grupo, foi muito importante aqui. Cada momento que eu passei com cada um das pessoas com quem eu vivia, aquelas que entraram depois com a gente, que fez que o grupo ficasse maior, mais unido. Era uma alegria que sem explicação. Para quem participou desse grupo jamais vai esquecer. É uma sensação maravilhosa, que eu guardo comigo toda vez que eu passo até aqui na Capelinha do Espírito Santo. Sempre lembro do APF, eu tinha até a camiseta dela, nem sei se tem mais lá guardado, mas a convivência que eu vivi com eles foi especial, eu jamais vou esquecer. Foi uma experiência daquele que é jovem, que já passou por um grupo de oração, um grupo de jovens. É uma experiência sensacional. Eu gostei quando eu vim, que eu tive que fazer teatro pela primeira vez aqui no grupo. O primeiro dia que eu fiz o teatro, que eu era João Batista, para conhecer mais pessoas também. Aí eu vim, só que eu já me senti acolhido e também aprendi muito aqui. Coisas assim que eu vou levar para a vida toda. E foi bom, porque eu tive momentos muito bons aqui, experiências novas. A gente fez bastante coisa também legal, as atividades. E foi um bom momento assim para minha vida. DNJ, eu acho, na apresentação que eu fiz com as meninas da dança. Foi bem legal, porque a gente fez com um público maior, né? Porque a gente estava acostumado na igreja, nos retiros. E esse dia foi muito legal. Foi a nossa live, né? Onde nós fizemos juntos, onde nós podemos unir a Paróquia Santa Cruz, né? E agora, nesses 50 anos do jubileu, nós podemos fazer junto a live Eis a Vitória do Amor, onde foi uma bênção de Deus, uma experiência nova para nós e para a evangelização também. O primeiro momento que eu vejo que foi marcante foi um dia que estava em 4 pessoas aqui, nós estávamos pensando em desistir do grupo, e aí entrou um senhor e falou para a gente fazer uma oração que o grupo ia crescer. E nós perguntamos para esse senhor qual que seria a oração, ele falou que era do Pai Nosso. Rezamos o Pai Nosso, o senhor saiu da igreja e simplesmente desapareceu, nós não achamos até hoje esse senhor. Um momento assim que principalmente marcou muito na minha caminhada com Amigos pela Fé foi a questão, né, quando o Bruno me fez o convite e eu falei, né, mais um. Porque eu estava numa transição de sair de um grupo, né, para começar a caminhar com a Aliança de Misericórdia. Então, no momento foi óbvio que um susto, mas que hoje eu vejo que se não fosse, né, pelo grupo, muita coisa na minha vida talvez não teria acontecido, né. Acredito que o Bruno, o Roque, entre outras pessoas que passaram naquela época, me ajudaram a ser quem eu sou hoje. A APF me convidou, né, através do Bruno, a fazer parte do aniversário do grupo de jovens, acredito que no 3º ano, e para mim foi uma experiência muito gratificante, porque até então eu não tinha dado testemunho da minha vida, né? Foi o primeiro testemunho da minha vida depois da minha libertação das drogas. Então eu sou muito grato, né, ao grupo APF pela oportunidade de gritar para o mundo ouvir que eu sou um homem liberto pelo poder e a graça de Deus. Então, vocês no grupo fizeram uma dinâmica sobre entrevista, essas coisas. Aí, na semana seguinte, daí que eu fiz a entrevista pelo MEC, e deu certo. E, tipo assim, acho que deixou eu mais aliviada para fazer a entrevista.
E sem dúvidas, um dos nossos momentos mais marcantes são a campanha do Dia das Crianças, onde saímos às ruas da cidade com todo amor e carinho para espalhar alegria àqueles que muitas vezes não têm nenhum motivo para sorrir. E fazer isso no dia de Nossa Senhora Aparecida é mais especial ainda. São vários momentos que marcam, né, a caminhada nesse tempo que a gente viveu juntos, mas em especial para mim as campanhas do Dia das Crianças, né? Eu acho que o objetivo fundamental da igreja é servir. E a partir do momento que a gente desenvolvia todas aquelas campanhas, nós tínhamos essa sensação de que a gente realmente estava servindo, atendendo ao sonho que Deus tem para a vida das pessoas e mais do que isso, né, levando alegria para as crianças, levando felicidade para as pessoas. E além dessa alegria para as crianças, alegria em nós mesmos, né, de estar se mobilizando em grupo, em amizades, para levar o bem para as pessoas. Arrecadação de balinhas doces para Dia das Crianças, isso aí para mim foi uma coisa inesquecível, uma coisa que eu vou levar para a vida, porque nunca tinha feito isso, foi uma experiência inédita para mim. A gente ia com o caminhão, todo mundo junto, vinha pessoas assim que frequentou fantasiado. Nós ia fantasiado e ver o sorriso das crianças assim, vendo a gente chegar com doce, balinha, era muito legal. Seria a campanha, né, do Dia das Crianças que a gente começou, né, com a estrutura do Dia das Crianças para ajudar na distribuição de balas para as crianças carentes, né. Eu acho que é uma das lembranças que maiores, né, que eu lembro. Eu participei da campanha do Dia das Crianças com vocês e com o grupo Gians. A campanha a gente arrecadava bala para distribuir para as crianças, porque a criança vinha pegar a bala e já davam aquele sorriso para a gente. O que mais marcou eu mesmo foi o primeiro e único dia do Dia das Crianças que eu fui entregar bala com vocês. Acho que não sei porquê, mas me marcou, foi um negócio gostoso, estava todo mundo reunido. O grupo também tem como missão formar jovens para a sociedade. E muitos deles nos relatam como o grupo de jovens Amigos pela Fé foi fundamental em suas vidas. Muito especial, eu diria. Eu entrei logo no meu dia do meu aniversário, 16 de julho. Então, quando eu faço um aniversário na minha vida, também é o ano que eu completo estar no grupo de jovens APF. Então, desde que eu entrei aqui no grupo, eu tenho muitas mudanças, assim, muitas transformações de mim como pessoa, como ser humano também. Eu percebi muitos erros que a gente comete, que vamos continuar cometendo, né? Mas eu aprendi a me perdoar com esses erros, né? Eu me magoava profundamente com eles. Então, o grupo em si, a igreja, ela me trouxe muito mais do que um conforto paterno, podemos dizer assim, que nós estamos aqui, né? A gente se sente abraçado por Deus. É algo muito a mais, né? O grupo de jovens APF me trouxe muito mais do que isso, que é uma família diferente, né? Uma outra família, uma nova família e amigos de verdade. Aí que está o nome do grupo. Crescimento espiritual e intelectual também, porque antes de tudo eu não participava de nada. Eu era uma pessoa assim muito fria na igreja. Então para mim foi a iniciação cristã após a crisma e foi um crescimento espiritual para minha vida também. Aprendi muitas coisas e depois eu continuei dando sequência nos trabalhos que eu realizei. Olha, depois que eu fiz a primeira comunhão, a crisma, eu meio que me afastei um pouco da igreja. Eu ia até nas missas, só que eu não tinha tanto envolvimento assim, não participava de grupo, não participava de campanhas que ajudassem a igreja, né? Então, quando eu comecei no grupo, eu comecei a trabalhar em grupo, coisas que eu não fazia muito. Eu comecei a ter mais relacionamentos com pessoas que me ajudavam bastante. Tive amizades muito mais fortes. Eu tive
Eu melhorei o meu relacionamento em casa também, principalmente com a minha família. E esses são os principais fatores que continuam me ajudando, né? Estando aqui no grupo. Eu aprendi muito a entender as coisas, como eu posso dizer, entender as pessoas, entender socializar direito, aprender como lidar com as emoções. De alguns momentos que eu estava passando por dificuldade, que uma vinda aqui no grupo, aqueles momentos de debate nosso que me ajudaram a superar isso, sabe? Tanto que me ajuda muito hoje em dia mesmo, lembrar desses momentos. Cara, o grupo ajudou em várias questões, em questão tanto de me socializar, como me soltar mais para falar com as pessoas, que eu sempre fui um cara muito fechado, né? Você sabe disso porque você me conhece há um bom tempo. Isso me ajudou um pouco. E também de sair um pouco mais, dar uma desestressada nas coisas, focar na igreja e me ajudar a ser um pouquinho mais responsável com as coisas. Olha, entrar no grupo foi um jeito meio diferente que eu entrei. Eu entrei com 11 anos porque meu irmão, ele foi convidado para entrar no grupo e eu xereta, né, de curiosidade, fiquei insistindo, e aí me deixaram ir, então eu tô no grupo desde os 11 anos de idade. E assim, o grupo, ele me fez muito bem, né? Tanto o meu crescimento, como eu entrei muito pequeno, eu acho que eu consegui amadurecer rápido convivendo com pessoas com a idade maior que a minha, também tanto no ensino espiritual, né? Porque eu tô desde pequeno, né? Desde os 8 anos já frequento a igreja desde antes, então acho que isso só aumentou cada vez mais o meu interesse pela igreja. Bom, o que marcou minha vida mesmo foi o crescimento que eu tive, né? Desde quando eu era mais nova eu participava do grupo de jovens e me ajudou a crescer tanto espiritualmente como pessoalmente, falando, né? Principalmente espiritualmente, onde eu pude me desenvolver, fazer dinâmicas, fazer reuniões no grupo e assim eu conseguia tanto eu estar perto de Deus quanto levar Deus também para as pessoas. Foi que me ajudou assim muito e que me marcou o grupo de jovens. Foi uma experiência incrível. É uma experiência incrível depois de muita gente ficar me cobrando, porque quando eu servia, os acordes falavam pra eu, vai na PF, eles cobram toda semana, vai pra PF. Daí teve um dia que eu fui, e foi no aniversário, se não me engano foi o sétimo aniversário. Nossa, eu nunca vou esquecer daquele dia, a igreja lotada, todo mundo rezando, todo mundo cantando. Acho que foi um pouco de curiosidade de saber como era, que era bem falado, né? Grupo de jovens, tem que participar, super legal e tal. E daí acho que foi uma curiosidade mesmo, e mais um motivo de se aproximar, né? De Deus, porque a gente já ia sair da catequese, então a gente ficava meio que perdido, né? Daí eu entrei e gostei. Existem diversos tipos de pessoas, aquelas mais tímidas, aquelas mais extrovertidas. E a chegada a um novo grupo pode ser muito difícil para alguns. Por isso, ao longo dos anos do Grupo APF, buscamos nos preparar para receber melhor cada jovem que entrava pela porta da Capela do Divino. A parte de me socializar com as pessoas, eu não era tão sociável assim. Conheci muitas pessoas também que me ajudaram. Muito, que nem eu participei do teatro, né? E isso, fez eu me soltar muito, perder um pouco de vergonha. Tudo isso o grupo ajudou. E a ter mais o hábito de orar, essas coisas. Eu entrei com o convite da Rosana, que já fazia parte do Aliança, eu já conhecia ela. Ela me falou que ia iniciar o grupo e eu vim a convite dela. Seria um desafio, que eu nunca tinha participado de jovens, só ouvia falar. E queria saber o que é falado para os jovens, o que é conversado. Bom, eu entrei no grupo de jovens, foi logo que eu finalizei a catequese, que foi até a Tati que trouxe eu pra cá. Como eu já tinha amizade com vocês, o convite foi muito bom. E eu senti uma experiência e resolvi vir pra cá, E graças a Deus no grupo eu vivi cada momento que foi muito marcante na minha vida, sabe? Como quando a gente participou do DNJ,
participamos do retiro do Campo Alegreto. Isso foi muito bom para minha vida, de uma forma ou outra, marcou bastante, e isso foi muito gratificante, não só esses momentos, como os diversos outros que a gente teve, como na igreja, os teatros, tudo que teve do grupo de jovens, desde os acolhimentos de vocês, de compartilhar a palavra. E assim, para mim foi muito bom, e graças ao Bruno também, a você e a todos aí do grupo, que a gente se tornou mais que amigos, né? Se tornamos todos irmãos. Aí isso que foi a melhor coisa do grupo, é ter como vocês para a vida toda, sabe? Assim, eu acompanhei o grupo Amigos pela Fé por uma boa caminhada, né? Vi o crescimento do grupo e o carisma de cada um que entrava, isso fazia diferença, fazia e sempre fez a diferença. Então acredito que a caminhada do grupo tem essa resistência por essas qualidades. É um grupo que, como todo outro grupo, tem os seus problemas, tem suas vitórias, tem suas derrotas, mas o importante é esse ciclo continuar, né? Pessoas entram, pessoas vão, mas cada pessoa que entra, ela sai daqui com um pouquinho de Deus. E isso que é o importante de cada grupo. E o Grupo Amigos pela Fé é um grupo que eu sou suspeito a falar, mas um grupo que me acolheu na hora que eu precisei. Na hora que muitos fecharam a porta, eu tive a oportunidade de entrar aqui, ser convidado pelo Bruno e ser acolhido por todos os outros integrantes do grupo. E isso eu guardo, todas as pessoas que me fazem bem, eu guardo isso pro resto da vida. Antigamente, assim, eu era muito voltada para a igreja, sempre ia, mas teve uma época em que eu dei, sabe, aquela... Isso. Aí, daí eu senti Deus me chamando. Aí sempre vi as postagens do grupo PF, eu falei assim, eu vou mandar uma mensagem, ver se eles me aceitam. Aí eu mandei, ela falou o horário que tinha, e eu vim. Um grupo unido que trata os assuntos divertidamente, sem ser pesado. A influência da minha mãe, e que desde quando eu nasci já contavam uns anos para mim começar a ir no grupo. Na verdade, ela passou nas salas para pedir quem queria ser coroinha, acólito. Aí a gente se inscreveu e aí a gente entrou. Aí, no meu caso, em 2018, quando o Grupo APF fez o terço na nossa residência, a Thalita fez o convite de entrar no Amigos pela Fé, e aí eu entrei. Nossa história, modéstia à parte, é linda. Ver tantas vidas transformadas é emocionante. Tudo isso apenas em 10 anos. Mas precisamos pensar no futuro. O que será que Deus reserva para o nosso futuro? Isso nós veremos com o tempo. Está na hora de começar a escrever uma nova página em nossa história. Com os erros e acertos do passado, escrevemos o livro de nosso futuro. A única certeza que temos é que para sempre todos nós seremos amigos pela fé.